Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje, dia 11 de junho de 2025, e vamos falar muito de Fluminense no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o desempenho dos jogadores tricolores nas eliminatórias da Copa do Mundo. Falaremos também sobre base, né? Sobre Xerém, você que sempre fica ligado, fica sabendo de tudo aqui no Pitaco Tricolor, sobre o que acontece na base do nosso Fluminense. Falaremos também sobre um possível nome aí que surgiu, que o Fluminense teria interesse, né? E também falaremos sobre a volta de um jogador que tem chamado muita atenção nos treinamentos. Então, fica com a gente aí até o final desse vídeo e vamos nessa. Voltamos em definitivo agora para mais um vídeo sobre Fluminense. Já peço para os amigos, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqueles 3 pilarzinhos que você nunca pode esquecer para poder dar aquela moral para a gente, aquela força. É de graça, né? Não paga nada para você fazer isso, só apertar lá embaixo e você ajuda bastante o Pitaco. Mas se quiser ajudar de outro jeito, você pode considerar e virar membro do canal, menos de R$ 5 aí por mês, menos de uma latinha de Coca-Cola, de cerveja, né? Que você pode ajudar a gente, fazer parte lá do nosso grupo de WhatsApp, né? Então vamos nessa. Vamos começar falando sobre Fluminense na base, o Fluminense no Sub-17, que é uma categoria importantíssima para a gente ficar de olho, né? Porque como o Sub-20 hoje é uma categoria que quem era para subir já subiu, então dificilmente a gente vai ver alguém do Sub-20 subindo profissional e tendo destaque. Os jogadores com mais possibilidade de dar certo, mais possibilidade de vingar, começarão a vir agora do Sub-17 para baixo, né? O Sub-17, ano que vem é a galera do Sub-16 que vai subir. Então a gente tem que ficar de olho nessa geração, porque tem muito nome fera aí vindo para a gente observar, né? Então, ontem tivemos, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Fluminense empatando com o Corinthians, fora de casa, né? O Fluminense chegou a abrir 2-0, depois abriu 3-1, abrimos 2 gols 2 vezes, mas o Corinthians reagiu e empatou, e o jogo terminou 3-3. Destaque para Naran Lucas, né? A gente teve um gol do Luiz Miguel e 2 gols do Naran Lucas. Por que destaque para ele não só no jogo, né? Porque foram 2 golaços, né? No primeiro gol dele, no primeiro tempo, né? Ele pega uma bola de fora da área, corta para dentro, finaliza de chapa, dá aquela chapada bonita lá na gaveta de pé direito. E no segundo, num contra-ataque pelo lado esquerdo, ele corta para dentro também, tira do zagueiro e só coloca no canto lá, tirando do goleiro. 2 golaços. Fiquem de olho nesse nome, tá? Naran Lucas. É um jogador com muito potencial e que não doa aí 2 anos para que esteja nos profissionais do Fluminense, tá? Fluminense chegou aos 10 pontos na vice-liderança. Fortaleza continua em primeiro, pega o Bahia. E o Fluminense pode ser ultrapassado em pontos pelo Vasco, que joga fora de casa contra o América Mineiro, beleza? Mas o Fluminense está muito bem nessa competição. Vamos falar agora, gente, sobre os jogadores do elenco tricolor que participaram das eliminatórias da Copa Sul-Americana, né? Eliminatórias sul-americanas para a Copa. Tivemos 3. Tivemos John Ares, que já é de costume, está sempre nas convocações da Colômbia, mas ontem o Ares começou no banco de reserva, entrou aos 27 minutos do segundo tempo, no lugar do Castanho. A Colômbia empata com a Argentina, lá na Argentina, por 1-1. Tivemos o Lescano também, que jogou contra a seleção brasileira, não saiu do banco de reservas, né? O Lescano, que é tratado como uma grande promessa da seleção paraguaia pelos jornalistas paraguaios, pelos profissionais do esporte lá no Paraguai, né? Então, por isso, até que ele está sendo preparado, tem sido levado, não tem muitas oportunidades, mas tem sido sempre levado nas convocações da seleção paraguaia. Muito provavelmente até poderá estar na Copa do Mundo, tá? E tivemos também, para fechar a trinca, o nosso novo contratado, né? Jefferson Soteldo foi titular da seleção venezuelana no jogo contra o Uruguai fora de casa. A Venezuela perdeu de 2-0 e o Soteldo saiu
no intervalo do jogo, né? Jogou aí 45 minutos, o que é uma excelente notícia, porque a gente vem com um jogador, chega com um jogador que está em atividade, né? Não é um jogador que estava parado, que vem machucado, ou seja, por mais que tenha esse históricozinho de lesões, o Soteldo está jogando. Então, já entra como uma opção do Renato Gaúcho, que é inclusive um jogador que o Renato deu a aprovação para a contratação, que o Renato conhece, que foi titular com o Renato Gaúcho ano passado no Grêmio. Inclusive, o Renato até brincou, tem uma frase muito icônica do Renato sobre o Soteldo, que ele fala que se ele fosse maior, nem o exército do Maduro pararia o Soteldo, né? Então, você vê aí o grau de confiança que o Renato tem no venezuelano, né? E é importante também a gente deixar os amigos a par dos acontecimentos de ontem, né? O Fluminense anunciou oficialmente a contratação do Soteldo, já teve anúncio, tudo. O Soteldo deve chegar hoje para a apresentação lá, vestir a camisa pela primeira vez. Também, outra notícia importante, o Soteldo já está inscrito no Mundial de Clubes, tá? Já saiu tudo certinho lá no BID, o anúncio dele, já o contrato, tudo pronto, já está no BID, então o Soteldo poderá participar do Mundial de Clubes, beleza? O Fluminense que agora não pode mais contratar ninguém, né? Porque a janela fechou ontem, a janela para o Mundial fechou ontem, então iremos só com o Soteldo de reforço para o Mundial, beleza? Vamos falar agora sobre um nome que saiu ontem nas redes sociais, especulado aí, que poderia ser um jogador de interesse do Fluminense para a sequência da temporada. Lembrando que mês que vem abre a janela do meio do ano, né? A janela que é a tradicional, que todo ano tem, seria início de temporada na Europa, meio de temporada nossa. E segundo o canal Hora do Flu, do meu amigo Thiago Ferreira, o Fluminense teria interesse na contratação de Ângelo, tá? Para quem não lembra do Ângelo, ele é um ponta-direita revelado pelo Santos e ele é muito jovem, tem 20 anos. Ele sai do Santos junto com o David Washington. O Santos ele vem do David Washington e o Ângelo para o Chelsea, tá? O David Washington voltou para o Santos e o Ângelo foi para o Estrasburgo, depois volta para o Chelsea, depois aí agora ele foi comprado pelo Al Nassr, né, um time do Cristiano Ronaldo, né? Então o Fluminense teria interesse na contratação desse jogador. Ele tem aí na temporada, aqui ó, vamos ver aqui, ele tem na temporada 24-25, 38 jogos pelo Al Nassr, 2 gols e 10 assistências, né? Então seria um nome ali pensando que pela ponta direita a gente tem ali o Arias e o Riquelme. Então, se você tem mais um ponta direita para ser titular, você ganha a possibilidade de ter o Arias solto, né? O Renato ganha a possibilidade, por exemplo, de se ele quiser escalar o Arias no meio, ou se ele quiser escalar o Arias na ponta esquerda, ele pode mexer com o Arias, né? Enquanto a gente tem aí vários jogadores na ponta esquerda, a ponta direita a gente só tem o Arias e o Riquelme. Então, eu acho que o Fluminense precisa, sim, de um jogador para essa posição. O Ângelo é um jogador muito promissor, tá? Ainda não conseguiu, né, mostrar aquilo que se espera dele, mas é um jogador muito promissor, sempre foi considerado um talento na base do Santos. E é importante a gente ficar de olho aí na sequência, porque o Fluminense deve trazer mais alguns jogadores aí na janela do meio do ano, beleza? Vamos fechar o vídeo agora falando sobre um jogador que, segundo algumas informações que a gente vem recebendo, né, até os próprios setoristas também, está voando, né? Eu até não gosto de falar isso, porque lembra logo aquele Marrone lá, na época que falava que o Marrone estava voando, né? Mas aparentemente está mesmo, é Germancano. É Germancano que vem de lesão, não joga desde o dia 29 de abril, quando teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo na partida contra a Aparecidense. Então, desde então, ele não joga, vinha de tratamento, fez muito trabalho de academia e já vem treinando normalmente, né? E uma coisa vem chamando a atenção do Cano, que é a forma física dele, né? O Cano sempre foi um jogador muito regrado, melhorou a alimentação no início do ano, justamente para poder
conseguir estender um pouco mais a carreira dele. O jogador consciente da sua carreira, sabe que está chegando no final, né? E vem se dedicando para caramba, vem treinando igual um leão, né? Vem se destacando nos treinamentos e com o shape ali definido, né? Segundo quem assiste lá os treinamentos, segundo como vem sendo mostrado, o Germancano tá virando um monstro ali fisicamente e vai ser importante, né? Vai ser importante porque a gente reclamava aqui muitas das vezes do desempenho do Cano, e aí ele foi substituído pelo Everaldo quando teve a lesão, e aí a gente viu que foi o Everaldo, né? Uma tragédia, um jogador que entregou muito pouco, né? Entregou e provavelmente vai continuar entregando muito pouco. Então, o Cano, mesmo com sua idade elevada, mesmo com suas limitações, ainda assim é titular nesse time comparado ao Everaldo, né? O Everaldo já teve a sua chance, não conseguiu corresponder e Cano talvez ele nem comece de titular contra o Dortmund, mas a tendência é que o Cano volte e ganhe essa vaga do Everaldo muito em breve, tá? Lembrando, o Fluminense não fez nenhuma contratação para a camisa 9. Vamos ver se vai acontecer na janela do meio do ano, mas nesse momento é Everaldo ou Cano. Então, quem seria o titular de vocês? Deixa aí nos comentários. Eu já falo logo, eu vou de Germancano, porque como eu sempre fui a favor da sequência, o Everaldo teve sequência, não correspondeu. Então, meu amigo, tá na hora de pegar um banquinho aí, já que não pode ir embora, então pega um banquinho e o Cano, para mim, entre essas duas opções, é titular desse time. Beleza, galera? Fiquem bem, saudações colores, amanhã estamos de volta aqui e até a próxima. Valeu!